CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira. A mediação pré-processual vem facilitando e dando mais agilidade aos processos, pois contribui para a resolução de conflitos fora do judiciário, com obtenção de melhores acordos sem custo adicional e emocional dos processos judiciais. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com Luciana Gouveia, que é advogada pós-graduada em neurociências aplicadas à aprendizagem e em finanças, com ênfase em gestão de investimentos. Doutora Luciana, bom dia. Muito obrigada pela participação conosco aqui no CBN Madrugada. Bom dia, Andréia. Tudo bom? Bom dia e ouvintes. Tudo certo. Doutora, quais são os conflitos que podem ser objetos de conciliação? Praticamente todos os conflitos, a grande maioria deles. O brasileiro ainda não está preparado, não está acostumado para essa questão de usar a mediação, de usar as conciliações, mas assim, é realmente uma ferramenta muito mais prática antes de você enfrentar um judiciário que a gente sabe que está abarrotado de processos, né? Já estão calculando em 100 milhões de processos até o final de ano. Então, quer dizer, qualquer coisa, tipo separação de casal, a briga da partilha dos bens, a briga de quem vai ficar com o imóvel ou com o móvel que sobrou lá, que comprou com o casamento, briga entre vizinhos também, a questão de que o terreno é maior para o meu lado, é menor para o seu lado, o muro vai ficar em que altura. Então, assim, praticamente tudo. E especialmente essas brigas que hoje em dia são muito comuns com relação às questões bancárias, cartão de crédito, com relação também à telefonia. Isso tudo pode ser resolvido através de mediação ou conciliação. Qual é a diferença entre conciliação e mediação? Então, para você solucionar conflitos, né, os meios de solução de conflitos, a gente conhece aí, assim, 4 que são os mais usados hoje em dia, né? Um deles seria o judiciário, na verdade 5. O judiciário seria você ir lá fazer um processo judicial para resolver a questão, o conflito lá que está te aborrecendo. Mas você pode fazer também a negociação, que a negociação é aquele que é a pessoa com a outra pessoa, só tem os dois envolvidos, os dois que têm um interesse na questão, que estão ali presentes para resolver uma questão. Você tem também a conciliação, e aí a conciliação você vai contar com as pessoas envolvidas, no caso, pensando em 2 pessoas. Então você traz as 2 pessoas e haverá um conciliador que ele vai tentar achar uma linguagem em comum e ainda vai propor o que seria um melhor acordo para essas pessoas. Além disso, você tem a mediação, que é o que a gente está falando hoje, e a mediação já envolve também um mediador, uma terceira pessoa, pensando novamente em um conflito entre 2 pessoas. Então, pode ser um mediador ajudando a essas 2 pessoas também a se comunicarem, mas assim, ele já não dá a solução para a questão. Ele vai ajudar as 2 a chegarem a um lugar comum, mas não é ele quem traz a solução. E, finalmente, a gente tem a arbitragem, que também é uma questão moderna, já é usada nos outros países, mas no Brasil é muito pouco usada, que existe um especialista. Você contrata um especialista para decidir aquela sua questão. Todas essas 4, a negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem, na hora que sai um resultado daquele encontro que foi feito, esse resultado pode ser levado depois ao judiciário para ser cumprido. Porque esse acordo que é feito tanto na mediação, na conciliação, na negociação, e essa determinação que é feita também na arbitragem, elas não têm força de cumprimento, entendeu? Elas não são cumpridas automaticamente se as partes não quiserem. Elas podem cumprir de livre e boa vontade, mas se não cumprirem, aí você já leva aquela decisão ao judiciário e o judiciário vai lá e faz cumprir. Quem são normalmente os mediadores? Os mediadores devem ser pessoas mais preparadas, assim, em solucionar conflitos. Hoje em dia, porque você tem que conseguir alinhar toda uma comunicação. Não é alguma coisa que... quer dizer, na verdade, qualquer pessoa pode ser um mediador, né? A gente vê na escola, por exemplo, um professor que está ajudando 2 alunos numa briga, num desentendimento, ou então aquela amiga que está ajudando um casal que também está se desentendendo por algum motivo, isso é um mediador. Mas, assim, tem que ser uma pessoa com muito bom senso e que tenha essa habilidade de ajustar a comunicação das pessoas. Que normalmente o que falta é só isso, é um alinhamento de comunicação. Que, no final das contas, assim, consegue-se fazer de uma mediação
que a solução seja melhor para todos. Vai depender da habilidade também desse mediador. Uma pessoa interessada, né, para tentar buscar esse acordo aí extrajudicial, é um caminho mais rápido, a senhora sabe dizer em quanto tempo se marca? O que acontece? Um processo judicial, hoje você não tem ideia, né? Eu sou advogada lá no meu escritório, a gente está lutando para conseguir diminuir o tempo que o processo leva, assim, desde quando você entra até o momento que você recebe efetivamente o que você ganhou. Que o processo judicial é dividido em duas partes, né? É a parte inicial, que é quando o juiz reconhece ou não o seu direito, então é uma parte que a gente chama de conhecimento, e a segunda parte que é da execução desse direito. Aí o que acontece? Essa primeira parte de reconhecimento do direito até que é razoável. Quer dizer, não é, mas a gente já acostumou a ir como se fosse. Vai durar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, o juiz reconhece seu direito. Só que na hora da execução, o processo acaba demorando tanto, e eu tenho processos que duram 10 anos. Eu já vi um processo que chegou no meu escritório, processo judicial, que ele já tinha completado mais de 25 anos, eu peguei no meio do caminho. Então, quer dizer, demora muito. Na mediação, o que acontece? Você está com um problema, um conflito lá qualquer. Você marca uma mediação, às vezes em 4 sessões, essas sessões aí vai depender da quantidade de horas que você vai gastar lá, pode ser 1, podem ser 2, 3, né? Em 4 sessões, às vezes, você resolve aquela história. E você demandaria anos para resolver. E hoje em dia, o CNJ, né, Conselho Nacional da Justiça, recomenda que sejam feitas tanto conciliações quanto mediações, e os tribunais dos estados já estão se organizando para isso. Então, aqui no Rio de Janeiro, quem quiser dar uma olhadinha na página lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já tem uma sessão em que você pede ao tribunal para auxiliar em alguma mediação ou em alguma conciliação. E tem todo o procedimento que pode ser feito. Já praticamente todos os tribunais do país já dispõem desse recurso ou começando a fazer? Não acredito, não. Eu sei que os maiores já estão dispondo disso aí, sim. Entendeu? Agora, é o que ele disse novamente. Existe um projeto de lei que está tramitando aí para ser finalmente aprovado, né, e registrado. Ainda não foi. Só que aí os estados já estão se organizando, os tribunais estão criando essas resoluções para facilitar. Agora, nada impede, mesmo num estado que não tenha isso determinado lá em uma resolução do tribunal, nada impede que a pessoa chame um advogado, chame um conciliador, um mediador, e não precisa nem ser advogado especificamente, mas chame essa pessoa para mediar, ela construa, junto com os outros envolvidos, um acordo. Esse acordo ele pode ser simplesmente registrado em papel, mas o melhor é que aí depois você registra isso num cartório, por exemplo, ele tem uma força maior, ser mais oficial. E se alguma das partes não cumprir, aí sim você buscar o judiciário para forçar aquele cumprimento. Uma outra dica também, assim, que esse mediador, assim, eu descobri recentemente uma ciência nova, que eles chamam uma ciência de conduta, que chama análise transacional. Então, assim, esse mediador, se trabalhar com análise transacional, que é uma ciência que vai ajudar a ajustar essa comunicação entre as partes, nossa, isso aqui é bem mais prático, bem mais fácil. Estou vendo aqui no site do Tribunal Regional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há esse centro permanente de conciliação, né, dos juizados especiais cíveis. Aqui, pelo que eu estou vendo, a maioria aqui dos conflitos é na área de defesa do consumidor. A grande maioria. Porque é onde a gente tem mais problema, mais reclamação, né? Agora, os conflitos trabalhistas, eles também podem ser discutidos e mediados aí antes de se buscar a justiça? Pode haver uma mediação? Sim, tudo você pode discutir antes. Quer dizer, você não pode discutir antes, por exemplo, um assassinato, você matou alguém. Isso aí você não pode tentar mediar essa história. Né? Mas, assim, tudo é possível de você chegar a um acordo e avisar. E simplesmente, ou que ele fique resolvido ali entre você, ou que leve ao judiciário para se cumprir, se não for cumprido imediatamente. Mas tudo é possível de fazer essa mediação. Infelizmente, assim, quer dizer, felizmente, desde 88, a Constituição Federal determinou que as portas do judiciário fossem abertas para o maior número de pessoas possível. Só que o judiciário não se organizou para isso. Então, agora ele está correndo atrás de demonstrar que, olha, não precisa entrar no judiciário, vocês têm todos esses outros meios de solução de conflitos, e a gente vai ajudar nisso. Então, hoje, os próprios tribunais se organizam para isso. Existem mutirões, que eles chamam de conciliação.
em determinadas épocas do ano, eles soltam lá, avisam, vão ter um mutirão de conciliação. E eles saem trazendo uma série de processos, às vezes os próprios processos que já estão em cursos judiciais, os juízes determinam, vamos tentar uma conciliação aqui, juntem as partes. Então isso tudo já está sendo feito. Quais são as etapas dessa mediação pré-processual? A mediação processual vai ser, assim, como as pessoas envolvidas, especialmente o mediador, organizar para isso. O que a gente entende lá e que a gente faz no escritório, quando é pedido uma mediação, é você ter uma primeira etapa em que a pessoa explica o caso, o que está acontecendo, né? Uma das partes aparece nesse momento. Aí ela explica, olha, eu estou com esse problema, preciso resolver isso, conta toda a história. Aí a gente faz uma pesquisa, aí isso é interna, dentro do escritório, né? Organiza e avisa a essa parte que nos procurou, ok, podemos fazer mediação. Então é marcado um segundo encontro, onde virá a outra parte para explicar, primeiro vem de novo essa mesma parte, e a gente vai explicar tudo o que foi pesquisado, o que pode ser feito, como a gente pode fazer, e fica determinada, ok, a sua história é essa, é isso que você pretende, até onde você vai, o que você não aceita e tudo mais. A gente determina uma série de quesitos para essa primeira parte que nos procurou. Aí nós chamamos num terceiro encontro a outra parte, perguntamos, né, se ela quer vir fazer um processo de mediação, não sei o quê, ela vem nos explicar qual seria a intenção dela, o que ela entende com relação àquele caso, até onde ela iria, o que ela aceita. Isso sempre trabalhando com fatos e com essa questão de ajuste de comunicação, entendeu? E aí é montado, então, se já estiver todo mundo satisfeito com essas 3 etapas, né? A primeira, que é um primeiro encontro simples, e as outras 2, para que cada uma das partes explique a sua questão, aí é marcado um quarto encontro. Nesse encontro, sim, aí é que acontece a mediação, aí as partes vão estar todas presentes, todos envolvidos. E aí, assim, nesse momento, você não pode, o mediador não pode trabalhar com o que é certo, o que é errado, não pode trabalhar com culpas, não pode ficar julgando méritos, nada disso. E evitar ao máximo qualquer tipo de confronto. E aí, no que você consegue limpar, por conta de todas as técnicas, essa que eu te falei, então, da análise transacional, que você facilita mesmo perceber o que a pessoa, qual é a intenção mesmo da pessoa, conseguir tirar da pessoa qual é a verdadeira intenção para explicar para outra e para outra entender e te ajudar a solucionar aquilo. Então, quando você vai limpando isso tudo, trabalhando com fatos, trabalhando com as ações e tudo mais, aí você consegue fazer um acordo. Geralmente são essas 4 etapas. Nesse quarto momento, é redigido um documento, que aí vai poder ser oficial ou não, se for quiserem que seja oficial, se precisar ser oficial, a gente chama um cartório, ele redige aquilo tudo e pronto, está resolvido. Em quanto tempo, em média? Você pode pegar. Normalmente aqui para cada uma dessas etapas você vai levar, a primeira rapidamente, 1 hora está esclarecida. A segunda e a terceira, a gente leva aí, às vezes, quase 2 horas com cada uma das partes, para chegar às conclusões que cada um quer entender efetivamente o que se está querendo. Porque, às vezes, a pessoa que está dizendo ali que quer refresco, mas no final das contas ela só quer um copo d'água. Ou então ela quer alguma coisa fresca, não quer líquido. Então, assim, até a gente entender isso. Então, isso aqui, cada uma dessas 2 fases intermediárias vai levar aí, no máximo umas 2 horas. E tem a última fase, essa, em que acontece a mediação. Essa, às vezes, pode demorar um pouquinho mais. Então, a gente já teve caso aí de levar, sei lá, quase 4 horas, mas no final das contas, todo mundo toma um chazinho, para um pouco às vezes, retorna. E o que pode acontecer às vezes, já teve casos de você não conseguir fechar um acordo. Aí não tem jeito, se não fechar acordo, as pessoas ou vão parar por ali e não vão resolver nada, ou vão ter que ir até o judiciário mesmo, para que um juiz, que aí é uma situação assim que não é das melhores, que vem um juiz que não está afinizado com toda aquela história, decida por aquelas 2 pessoas, entendeu? Então, assim, é muito mais adulto, é muito mais autônomo, né? Gera autonomia para a pessoa. Ela mesmo poder sentar com a outra e tomar uma decisão com relação àquela história. E não entregar para um juiz, um terceiro, que nem vai participar tanto, né? Porque ele vai ler mais a letra fria dentro do processo, né? Há também a mediação familiar, né? No caso dos conflitos envolvendo, por exemplo, os casais em conflito. Também, essa é bem comum também. Também é feita com mais regularidade. Agora, doutora, como ter acesso à mediação?
hoje no país. Ela falou que está começando agora, né? Aí a pessoa, para saber se no seu estado, na sua cidade, pode contar com esse serviço, o caminho seria buscar a comarca ali da região? O ideal, começa procurando pelo Tribunal de Justiça, né? O tribunal pode ser que já tenha algum centro nesse sentido. As ordens, OABs, né? As ordens de advogados também normalmente já tem algum centro que ajude nisso. E os próprios advogados. Normalmente advogados trabalham com mediação, com conciliação e com arbitragem também. Mas pode começar pelo Tribunal de Justiça da região, depois a OAB, a Ordem dos Advogados, e advogados também. Perfeito. Só para finalizar, então, a senhora falou em tempo, em horas, quanto tempo se leva mais ou menos essa mediação, mas para a solução do problema, a gente está falando assim, saindo da esfera judicial, né, resolvendo esse conflito. Com a mediação, em quanto tempo? Em um mês, em 2 meses, ou um ano? Dependendo. Esses 4 pontos que a gente falou, isso, você consegue realizar, depende da urgência da pessoa, né? Mas você consegue realizar dentro de 15 dias. Nossa, bem rápido mesmo. É bem rápido, porque não é complicado isso. Vai depender da disponibilidade das pessoas, da agenda também dos mediadores. Não é difícil. Se você correr mesmo, precisar de urgência, em 1 semana você resolve isso. Mas, assim, sempre é melhor que tenha um pouco mais de tempo para as pessoas refletirem, para você realmente poder estudar mais o assunto a fundo, poder trazer todas as questões, entende? E buscar um bom acordo, né? Isso, exatamente. Melhor para todos. Para todos os lados. Tá certo, doutora Luciana, muito obrigada pelos esclarecimentos, um ótimo dia, viu? Tá ótimo, para vocês também, um abraço. Tchau, tchau. Eu conversei com a advogada Luciana Gouveia, pós-graduada em Neurociências Aplicadas, Aprendizagem e em Finanças, com ênfase em Gestão de Investimentos, sobre a mediação pré-processual.